Iniciar aqui efetivamente o nosso bate-papo. Esses serão os tópicos que nós vamos falar aqui. Eu vou tentar falar de uma forma menos técnica para facilitar o entendimento. Por favor, se vocês tiverem dúvidas, fiquem à vontade de interromper e questionar. Por que nós vamos falar sobre eficiência energética na indústria? Isso tem uma razão. Aqui eu trago para vocês como é mais ou menos dividido o consumo de energia médio dentro de uma indústria. Vocês já conseguem ver assim que a área vermelha, que é quase 70%, é composto por força motriz. O que significa isso? Motores elétricos. Então eles são os maiores consumidores de energia na indústria. Obviamente que isso varia de segmento para segmento. Por exemplo, um segmento mais pesado como metalurgia, siderurgia, essa proporção é maior. Já na indústria alimentícia, é um pouco menor. Mas, mesmo assim, o consumo de motores elétricos é o principal consumidor de energia dentro da indústria. Então, por isso que nada mais inteligente trabalhar soluções de eficiência energética nesse segmento. Claro que os outros segmentos possuem suas soluções também, mas o maior impacto será na parte de motores elétricos. Agora, se eu pegar dentro daqueles 68% de consumo de energia de motores elétricos, como que isso é subdividido? Então a gente tem, está um pouco embaçado aqui para você, mas dá para ver que quase metade, 44% dos motores elétricos são usados na parte de processo da indústria, ou seja, a parte raiz, a atividade principal, enquanto o restante é utilizado em áreas que vão suportar o processo produtivo principal, como por exemplo, ventilação, bombeamento, compressores de refrigeração, compressores de ar, gastam muita energia elétrica com motores elétricos. Então, naturalmente, as soluções mais simples para você economizar energia com motores elétricos, elas acabam sendo focadas, principalmente nessa parte auxiliar, parte de utilidades para a indústria. Por quê? Porque ela pode ser usada basicamente em qualquer segmento industrial. Já as soluções para redução de consumo de energia na parte de processo, elas acabam sendo dedicadas para cada segmento. As soluções, por exemplo, utilizadas no segmento alimentício, não fazem muito sentido no ramo automotivo, ou siderúrgico, e por aí vai. Agora, soluções para reduzir consumo de energia, ventilação, bombeamento, compressores, podem ser utilizados em qualquer segmento industrial. Okay? Então, por isso que todas essas soluções estão disponíveis, as principais soluções e as mais comuns estão alocadas dentro desse segmento. Vamos iniciar aqui rapidamente. Lembra que eu falei aqui no início da nossa conversa sobre os inversores de frequência? O que são esses inversores de frequência? São equipamentos eletroeletrônicos, que servem para fazer o controle de torque, de velocidade e torque de motores elétricos. Tá? E por que ele é a principal ferramenta para a redução de consumo de energia? Porque ele tem essa capacidade de controlar a velocidade do motor. Vamos dar um exemplo. Suponha que você tem uma aplicação clássica que é bombeamento de líquidos, água. Aplicação extremamente comum na indústria. Se você tem um sistema de bombeamento que opera com velocidade constante e o processo industrial você tem que controlar essa vazão de água, ou pressão de água de forma mecânica, você causa um desperdício enorme de energia, porque você deixa o seu motor operando no máximo, enquanto você não precisa coletar o máximo de entrega que ele pode dar. Então você está jogando muita energia fora. A partir do momento que você utiliza um inversor de frequência para controlar a velocidade desse motor elétrico, a sua velocidade ela será ajustada exatamente de acordo com a demanda de vazão ou pressão que o processo industrial pede. E com isso você tem ganhos de energia. Aqui nesse gráfico fica bem nítido uma comparação
Essa linha roxa aqui superior seria o consumo de energia de um motor elétrico acionando uma bomba ou um ventilador, operando na sua velocidade máxima, mas você mecanicamente controlando a sua vazão. Enquanto essa linha azul clara seria você conseguir a mesma vazão, só que ajustando a velocidade do motor. Então essa diferença aqui seria exatamente a economia que você está tendo de um processo antigo, sem controle de velocidade, para um novo processo que tenha o controle de velocidade. Então você consegue aí ganhos de energia de 30%, 40%, 50% facilmente trabalhando dessa maneira. E você traz outros ganhos, né, tanto mecânicos quanto elétricos, porque ao trabalhar com um sistema menos estressado, é natural que o seu desgaste será menor e também você não precisa dimensionar ou sobredimensionar os sistemas elétricos para que ele trabalhe, para que o seu motor trabalhe de forma adequada. Tá? Vamos lá. Mas existe mais tecnologia nesse tipo de solução. Uma delas, que a Mitsubishi Electric, inclusive, ela é detentora dessa tecnologia, é o que nós chamamos de sistema de economia de energia, ou vocês podem encontrar nos nossos catálogos, manuais, o sistema de energy saving, né? Salvando energia, economizando energia. É um recurso que vem incorporado nos inversores de frequência da Mitsubishi Electric. Para que esse recurso serve? Explicando brevemente. É um recurso que consegue otimizar o acionamento do motor de forma automática, fazendo com que seja entregue ao motor somente a energia que ele precisa para fazer o trabalho que você determinou. Tá? Então, com isso, é possível obter reduções adicionais de consumo de energia. Tá? Então, quando eu falei anteriormente aqui que você controlando a velocidade do motor elétrico, você consegue reduzir o consumo, quando você não está utilizando toda a capacidade instalada do motor, você está jogando energia fora. Tá? Um exemplo que a gente tem na nossa casa, se você tem, por exemplo, uma máquina de lavar, ela tem um motor elétrico. Se você não utiliza toda a capacidade instalada dela, uma máquina de 10 kg, você coloca 5 kg de roupa ali, você está desperdiçando energia porque o motor, o mínimo de energia que ele precisa consumir, ele está consumindo e ele vai utilizar independente de você colocar nenhuma roupa, metade ou o máximo da sua capacidade. Okay? Então isso é muito comum na indústria também, os motores serem